Graça e paz, pastora. Paz, Evelyn, tudo bem? Tudo bem? E você? Tudo bem também, graças a Deus, pastora. Tá me vendo bem, me ouvindo bem? Tá tudo ótimo. E Ai, você? que bom. Também, tô te vendo bem. Você tá com mais luz do que eu. Hoje você tá mais iluminado. Caprichei aqui na Enel. Ai, que bom. Eu tive que. Isso. Todos Graças a sejam bem-vindos no nome de Jesus. Deus. Deixa eu mandar também aqui aviãozinho pra galera. Peraí. Certo. Uhum. Pastora, vamos começar? Vamos lá. Ou quer esperar mais um pouquinho? Você que manda. A hora que você quiser. Certo. Como a Então eu gente vou vai começar. gravar, eu acho que podemos começar. Vai ficar depois disponível para quem quiser? Amém. Glória a Deus. Eu vou começar orando então para a gente iniciar. Amém? Sim. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos nossas vidas mais uma vez diante de Ti, diante, Senhor, do Teu poder, da Tua manifestação. Pai, queremos declarar mais uma vez que somos dependentes de Ti e queremos já colocar, Senhor, este assunto que é o medo e declarar que nós não andamos por medo, Senhor, mas andamos pela Tua palavra, andamos por aquilo que a Tua Bíblia, a Tua palavra diz que nós somos, que nós temos que crer e nós não queremos, Senhor, depender das nossas emoções. Nós queremos andar em equilíbrio e assim como a tua palavra diz que nós somos corpo, alma e espírito, nós te pedimos para que o Senhor possa habitar nessas três dimensões e fazer o teu querer, no nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Então, pastora Camila Valverde já é uma amiga, né? Não conheço há tanto tempo, mas já ficou tão assim na minha vida Verdade. que eu falei, não, tenho que chamar Verdade. ela de alguma forma para a gente fazer algo juntas. Que bom, que bom. Tô muito feliz de estar aqui. Amém. E, pastora, esse assunto, medo, né, é algo que hoje as pessoas estão falando um pouco mais, né? Mas o medo, ele sempre percorreu, né, a história da humanidade. Se a gente for ver desde Gênesis e Apocalipse, Deus nos orienta a respeito desse sentimento, Sim, né? Que o medo, como a gente sabe, o medo existe, né? Por exemplo, a gente não vai fazer determinadas coisas porque é perigoso, tem coisas que a gente tem. Então, o medo, até certo ponto, até o limite, ele é bom para nós, né? Ele é saudável, uhum, porque nós não podemos também fazer qualquer coisa ou sem ter limite das coisas, então o medo ele nos coloca um limite, né, para algumas sim, coisas, para algumas situações, e até um certo ponto é saudável para nós, não é isso, pastora? sim. Isso Mas mesmo, pastor. aí, isso. Mas contrapartida, existe também essa questão até quando, né? Uhum, Que é o que a Bíblia nos orienta. sim. E aí eu queria conversar com você, e eu vou te fazendo algumas perguntas e Deus Uhum. vai falando Amém. conosco, amém? Amém, amém. E eu vou colocar aqui a primeira questão, né, que a gente pode deixar aqui em foco, Tá. no foco. O medo ele é saudável até um certo ponto, é o que a gente falou. Uhum, Quando que eu sei que ele começa a se tornar algo já indo para o pecado, uhum. né? Que eu vou me alertar assim, a partir de quando que ele não se torna Uhum. saudável, que aí ele já me traz alguns prejuízos. Tá, E aí eu queria que tá. você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, vamos lá. Então, primeiro é importante a gente entender que o medo, ele é uma emoção necessária para a nossa sobrevivência. Se a gente não tem medo, a gente atravessa a rua na frente do carro, morre atropelado, a gente pula do precipício, a gente coloca a mão no fogo. Até a criança, né, vai fazer coisas completamente arriscadas e o medo ele traz esse estado de alerta para a gente tomar cuidado. Então, o medo ele é necessário para a nossa sobrevivência. Imagina o homem na época das cavernas que tinha que ficar em estado de alerta, senão ele virava o jantar de algum outro bicho. Então, para ele não ser jantar de um predador, ele precisava do medo. Então, o medo é útil e necessário para nossa sobrevivência. Porém, a gente não pode esquecer que o medo é consequência do pecado.
Quando o homem não tinha pecado ainda, o ser humano vivia em perfeita harmonia e a gente era 100% cuidado por Deus, a gente não precisava de um sentimento de medo. A gente não precisava, né, estar nesse estado de perigo, de alerta para não morrer. Porque nós não morríamos. Aí a gente vê lá em Gênesis, como consequência da queda, quando Adão e Eva eles pecam, imediatamente eles começam a sentir vergonha e medo. Eles se escondem com folhas de figueira que eles mesmos fizeram. E aí Deus chega no jardim e pergunta assim: por que você se escondeu de mim? E aí a Eva responde: porque eu tive medo. Eu estava nua e tive medo. Então, é necessário a gente ter medo para nossa sobrevivência, mas isso veio da queda, porque a gente precisa agora estar em alerta, porque temos riscos, né, de morrer e tudo mais. Então, até um certo ponto, é necessário, né? Podemos dizer até que é saudável ter um pouquinho de medo. Quando que o medo ultrapassa o limite do saudável e já se torna pecado, doença, enfim, quando ele começa a nos paralisar. Por exemplo, nós sabemos que temos que fazer alguma coisa, ou então nós sabemos que temos medo de algo que não é real, e o certo seria a gente rebater esse medo, repreender esse medo e o medo passar, ou então a gente enfrentar aquela situação com medo e tudo, né, até a gente conseguir vencer. Mas quando você não consegue ir, quando isso te paralisa, isso já tomou uma proporção já muito grande. Então a gente vai falar Fora do normal, fora né? do normal. Seria já fora do normal. Exatamente. Por exemplo, muitas pessoas têm traumas do passado. Vou dar um exemplo com um bichinho que é bem fácil para todo mundo entender, no animalzinho. Vocês já viram aquele cachorrinho que apanhou na rua a vida toda, aqueles cachorros que foram judiados? E aí você adota lá, você pega o cachorrinho, você pega uma vassoura para varrer a casa, o cachorro começa a chorar e se esconde. Eu tenho uma amiga que eu tava presenciando isso esses dias com ela, né? Ela falou: olha, eu pego a vassoura para varrer aqui o salão e ela começa a chorar, porque apanhava na rua. Então, isso acontece muito com a memória do ser humano. Quem sofreu, por exemplo, quem foi rejeitado na vida, quem tem dor de rejeição. É muito comum uma pessoa, quando está diante de uma atividade que ela vai fazer, vamos supor, uma apresentação em público, vai conhecer a família de alguém importante, e inconscientemente aquela pessoa tem medo de rejeição, porque ela já foi rejeitada. Ela não trabalhou isso ainda, então ela sente esse medo. E aí, se esse medo não é enfrentado, quando a pessoa não entende de onde que está vindo esse medo, então ele não consegue ser enfrentado. Nós vamos falar isso no finalzinho, quando eu for falar da parte teológica, né, do remédio contra o medo, que é a gente saber a nossa identidade. Então, a pessoa normalmente paralisa. Então, eu tô dando o exemplo de um medo, por exemplo, que é a rejeição. Né? Então, a pessoa que tem problema com rejeição, que já foi rejeitada, que isso dói demais para ela, mediante uma situação que ela pode vir ser rejeitada, ela paralisa. Esse medo paralisa ela. Por questões que foram causadas e ficaram na memória dessa pessoa. Ela paralisa. Uma memória de defesa, Uma né? memória de. Eu não quero passar de Exatamente. novo, Exato. né? Então, assim, traição, mulheres que foram traídas, só quem passou por isso sabe a dor que é, como é terrível. Aí entra num outro relacionamento, tem medo de traição de novo, medo de confiar, enfim, o medo ele vai se estender e vai permear todas as áreas da nossa vida e a raiz do medo é o pecado. Quando chega nesse estado paralisador, significa que a gente está ouvindo mais a voz que o medo está nos trazendo do que a voz que a gente deve ouvir, que é a voz de Deus. Então, quando a gente tem medo, na verdade, a gente está acreditando em algo. Às vezes esse algo é verdadeiro e eu preciso mesmo ouvir e parar que está me alertando. Aí é o medo saudável. Mas na maioria das vezes, esse medo paralisador é o medo de uma mentira que a gente está ouvindo. A gente está acreditando em alguma mentira e o remédio é a gente rebater essa mentira com a verdade e aí que a gente entra nas escrituras e a gente vê que Deus dá uma solução maravilhosa para a gente contra o medo. Então, se eu for pelas minhas emoções, né, pastora? Vamos tentar resumir essa primeira parte aqui. Se eu for pelas minhas emoções de rejeição, de traição, de trauma, de fobias, de pânico, de situações que eu tive memórias e foi real mesmo, não que isso seja uma coisa irreal. Também tem as irreais, porque às vezes a mente também cria, né? E a nossa mente Mas a mente maioria das... muito. Exatamente.
tudo isso, se eu não colocar a luz e Uhum. querer tratar isso, né? Sim. E confiar realmente que a emoção pode me enganar, mas o que Deus tem para mim é liberdade, Sim. né? É fora disso, é fora dessa cadeia, é fora dessa prisão, mesmo que eu tenha passado por algo Sim. horrível, mas não significa que eu tenho que permanecer nisso. Exatamente. Perfeito. Então, porque pode acontecer isso com qualquer pessoa, né? Acontece. Nós passamos por isso constantemente, né? Eu vou Por dar situações. até um exemplo comigo mesma. Eu tive problema de rejeição. Eu tive que lutar contra isso. Só que eu não tinha essa consciência. Eu vim descobrindo conforme eu fui me tratando, já na vida adulta. Então, era muito comum, em situações assim, públicas, eu sentia esse medo, mas graças a Deus eu sempre consegui enfrentar. Eu sempre fui com medo e tudo. Mas é terrível. Nunca me esqueço, a primeira vez que eu fui na rádio e eu tinha que falar em público, eles me deram um chá, perguntaram: a senhora quer chá ou café, pastor? Eu falei: um chá, o que que tem? De camomila. Eu quase falei: tem como pôr 3 sachêzinhos dentro do... Aí me deram um chá. Eu nunca me esqueço, a minha xícara batia no pires, assim, ó. Eu não consegui. Aí eu comecei a ficar com vergonha de tão nervosa, de tão apavorada que eu estava. E aí, assim, eu fui com medo, mas eu não deixei de ir. Eu fiquei no programa todo com medo e o tempo todo trabalhando na minha mente. Por que eu tô com medo? Eu tô com medo de ir mal? E se eu for mal, as pessoas vão. Eu fui chegando, eu fui conversando comigo mesma até chegar na conclusão que o meu medo ali era uma rejeição. Entendeu? E aí eu fui voltando à minha identidade. Por que que eu preciso ser aceita por todo mundo? Isso não existe, essa possibilidade. Você sempre vai agradar alguém e desagradar alguém. Não tem como, na vida, a gente agradar todo mundo. Essa escolha de agradar e desagradar é impossível a gente agradar todo mundo. O apóstolo Paulo fala isso, né? Eu não fui chamado para agradar a pessoa. Se fosse assim, eu não seria chamado servo de Cristo. Então eu fui rebatendo essas mentiras ali da minha própria mente, né? De que era melhor eu não ir, era melhor eu não aceitar esse convite, porque eu ia passar vergonha, eu ia ser rejeitada. E aí eu fui rebatendo esses pensamentos com a minha identidade, trazendo a realidade e consegui. Aí numa segunda vez que a gente enfrenta, ainda tem medo, e o medo vai diminuindo cada vez mais, e em alguns casos Deus tira o medo imediatamente, né? Em Sim, alguns casos Deus sim. dá a ousadia e o medo vai embora imediatamente. Mas a nossa mente mente, até a nossa, tá? A mente de crente mente também. Por isso que a todo momento a gente tem que pedir para o Senhor a mente de Cristo, né? Que Amém. habite realmente em nós, Isso aí. porque a nossa mente humana, ela vai levar a gente para o pecado, vai levar a gente para o suicídio, muitas vezes, né? Que tem acontecido muito, a depressão, a síndrome do pânico. Porque se a gente deixa as nossas emoções tomar conta, é o que ele vai fazer, né? A gente vai viajando nessas coisas aí, nesses pensamentos pecaminosos, né? E por isso que a mente de Cristo nos cobre, nos livra, né? Uhum. E a todo momento a gente tem que estar também meditando na Sim, palavra, né? Porque sem a palavra não tem como ter libertação, não tem como ter cura, sim. né? Conhecereis a E, verdade e ela vos libertará. e a verdade, exatamente. Então, acaba não fugindo da mesma receita, Uhum. né? A gente sempre Exatamente. vai voltar, porque quando a gente começou falando, a vergonha e o medo começou, né? Não Uhum. tinha. Só que aí Eva, quando viu Deus, Tive teve medo. medo, teve vergonha, né? Então, ela quis se esconder, ela esqueceu de quem ela era, que é a questão da identidade, Uhum. né? Exatamente. Então, se eu também não sei quem eu sou, eu vou sofrer muito mais com as minhas Sim. emoções, O né? segredo Se eu não sei da quem eu cura. sou, para onde eu vou, o que eu estou fazendo, qual o meu propósito de vida, Sim, né? Então, consequentemente, eu vou sofrer muito mais as minhas sim. emoções. Como que eu vou saber, pastora, assim, o que você pensa sobre o medo excessivo, né? Como eu identifico, né? Vamos para a parte prática, Uhum. porque eu creio que o evangelho é algo Sim, muito prático, né? Ele não é algo para ficar só falando. Eu creio que a gente tem que toda vez pegar isso e colocar na nossa sim. vida, né? E como que eu sei? Como que é uma característica de alguém que já tem que colocar um alerta ali, que o medo já está excessivo, Uhum. que ele já está passando do controle, ele já está causando danos? Como que eu vou identificar isso? Quando ele está paralisando
quando ele começa a paralisar a nossa vida, quando a gente sabe que tem que fazer coisas e a gente não consegue fazer por conta do medo. Então ele já não é mais medo, ele é uma fobia, ele é um medo paralisante, né? Paralisador. Quando eu não consigo fazer aquilo que Deus manda eu fazer, porque eu tenho medo. Aí a gente já vê que é um estado crítico. Aí a gente já tem um diagnóstico, né, de pecado, de doença. A raiz é o pecado. Enfim, a gente vê na Bíblia, os heróis da fé tiveram medo. Uhum. Josué teve medo, Deus falou para ele não ter medo, para ele ser forte e corajoso. Moisés teve medo de não conseguir, de não dar conta do recado. Abraão teve medo quando chegou naquele lugar com a Sara, contou que ela era irmã, para não ter perigo ali para ele. Saul, a Bíblia fala que ele temeu o povo, ele teve medo do povo. Pedro teve medo de falar que Jesus, que ele era amigo de Jesus, que ele era discípulo de Jesus, ele falou que não conhecia, não andava com ele, medo de morrer. Então, quando o medo coloca a Sim. gente em situações de agir contra a palavra de Deus, quando a gente fica entre a Uhum. verdade, né, para não viver a verdade por medo, eu escolho a mentira, aí o medo Uhum. passou do limite e aí a gente precisa do remédio aqui que a Bíblia dá para a gente aplicar nesses casos. E quando ele paralisa, né? Isso. Tá paralisando a gente. Então, assim, coisas básicas do dia a dia. A pessoa tem medo de sair de casa, tem medo de pegar um ônibus, Uhum. tem medo de falar em público demais. Quando começa a atrapalhar a vida, paralisar projetos, né? Aí o medo já não é mais Ela aquele começa a medo ser do bom. preventiva de tudo, né? Ela começa a ser uma pessoa preventiva de tudo. Ela quer, para isso não aconteceu, eu vou fazer tal coisa. Para isso não acontecer. E ela começa a se privar, E aí né? quem tá dando ordem para a vida dela é o medo, Sim. né? O medo está no trono e a pessoa, tudo que ela faz é em torno do medo, é muito medo. Então, aí o medo já passa daquela zona, daquele lugar de ser um medo preventivo. Igual um irmão colocou aqui, alguém escreveu no comentário aí que é adicto, né? E luta contra o vício de droga, e o medo ajuda essa pessoa, porque já viveu, sabe o limite para onde aquilo pode levar, a dor, a desgraça, a tristeza. Então, o medo ajuda essa pessoa a nem andar ali num lugar escorregadio. Então, esse medo ainda é um medo saudável. Passou disso e começou a limitar a gente de fazer as coisas boas da vida, de obedecer a Deus, aí já não é mais o pecado. Amém. Então, pastora, uma coisa que veio agora à minha cabeça os profetas passaram por isso, né? Se eu não falar todos, mas muitos deles, né? Se a gente for ver assim, acredito que uma grande porcentagem passou por a questão do medo, até mesmo para fazer o chamado, cumprir aquilo que eles foram chamados. Eles algumas vezes não entendiam ou não queriam, né? E queriam parar ali, queriam não fazer aquilo. Só que aí, se eu não venço esse medo que já passou do normal, eu também não vivo a promessa, né? Uhum. Sim. Então, é essa questão também. Se eu me paralisar, não é só uma questão de ficar extasiado, ficar no mesmo lugar. Eu não vou viver aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Sim, aí o medo paralisador. Exatamente, você vai deixar de usufruir dos frutos. O que Deus vai falar para Josué? Lá em capítulo 1, quando começa o livro de Josué, no capítulo 1, a notícia que Deus vai dar para Josué pode ser uma notícia aterrorizante para alguém. Porque Deus começa a dizer assim: Josué está morto, ou Moisés está morto. Josué, Moisés está morto. Uhum, E, peraí, Moisés está morto, vamos respirar nesse versículo. Moisés está morto. Quem era Moisés? Moisés era o líder de Josué. Moisés que uhum. guiou o povo, atravessou o, o mar com o povo, que enfrentou ali o faraó, que ensinou tudo para Josué. Então, no finalzinho de Deuteronômio, a gente vê que Deus já tinha avisado para Moisés que isso ia acontecer. Moisés já tinha chamado Josué ali em público, ungido Josué ali em público. Só que estava esperando, então tinha uma expectativa desse momento. E aí, quem vem trazer a notícia da morte de Moisés é o próprio Deus. Deus chega para Josué e fala: Moisés está morto. Ponto. Agora, a próxima notícia. É você que vai conduzir esse povo. É você que vai atravessar o Jordão com esse povo e entrar com eles na terra prometida. E aí Deus vai dando as instruções para Josué, e no meio das instruções Deus fala: seja forte e corajoso, não tenha medo, Uhum, não se apavore. Então o próprio Deus está falando: não se apavore. Por que Deus está falando não tenha medo e não se apavore? Porque o normal, o humano,
né, do ser humano, que natureza pecaminosa, é se apavorar diante de uma situação dessa. Se a gente olhar para a situação, se eu olhar para o Rio Jordão é imenso, é que nem o mar. Então, se eu olhar para o Rio Jordão, eu me apavoro. Se eu olhar para o fato de que Moisés está morto e agora não tem mais gente para me dar orientação, que sou eu que vou guiar um povo, eu me apavoro. Se eu olhar para a qualidade daquele povo, eu me apavoro. Se eu olhar para a quantidade daquele povo, eu me apavoro. Então, diante desse cenário, Deus já fala para ele: não tenha medo, não se apavore. E aí, é lindo como Deus, ele não dá só uma ordem e fala assim: agora vai, se vira. Ele dá a instrução para Josué. Como é que você não vai se apavorar? Aí ele começa a dar os segredos contra o medo. E isso é maravilhoso. Não sei se eu já falo agora, ou você quer falar mais alguma coisa aí antes, eu espero. Pode já falar assim, pastora, porque eu creio que até teve uma pergunta aqui, né? E quando eu tenho medo da chamada, né? Que é o que a gente estava falando. Que às vezes, se eu não venço os medos, a chamada, muitas vezes vem o medo, né? A chamada do quê? De cumprir o propósito de Deus, né? Porque a gente vai ter que largar a mão de algumas coisas, a gente vai ter que enfrentar coisas que talvez a nossa carne, a nossa alma não vai querer, Uhum. né? Porque é mais confortável ficar onde eu estou. Sim. E a chamada de Deus mais ainda, né? Por isso que muitos desistem do propósito, muitos não querem enfrentar, porque realmente você vai ter que enfrentar a sua alma, as pessoas, as Sim. situações, né? E aí pode falar o Sim. que você ia falar agora, Então tá. que é o remédio, Isso né? é o remédio, exatamente. Então, algumas coisas preciosas a gente vê aqui nesse texto de Josué capítulo 1. Primeiro é importante a gente lembrar que o medo, como a gente falou no comecinho aqui, como tinha gente que não estava, vou falar de novo. O medo é consequência da queda, né? Adão e Eva não precisava ter esse estado de alerta ali, eles estavam em harmonia, em segurança total com Deus. Quando eles pecam, eles se escondem, Deus chega para eles e pergunta, cadê vocês? Por que vocês estão escondidos, né? E aí a Eva fala, nós estávamos nu e eu estava nu e tive medo. Então, é a primeira vez que a gente vê na Bíblia a palavra medo foi nesse momento de queda do pecado. Ela estava com medo de Deus. Então, a gente vê que o pecado afetou o relacionamento de Deus com o homem, do homem com o homem, do homem com ele mesmo, as inseguranças e essas emoções descontroladas tomaram conta da gente depois do pecado. E o que Deus fala aqui para Josué? Que ele dá algum remédio maravilhoso. Primeiro, quando ele está falando para Josué, não tenha medo e não se apavore. Número 1, ele faz um ajuste na visão. E isso fica para a nossa vida, né? Nós precisamos ajustar a nossa visão. O que é isso, ajustar a nossa visão? Para onde eu vou olhar quando eu estou com medo? Deus fala assim para Josué: assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Quando ele fala assim como eu fui com Moisés, nós precisamos fazer esse exercício de parar e pensar: como é que Deus foi com Moisés? Porque assim como ele foi com Moisés, ele vai ser com Josué. Então, como é que ele foi com Moisés? Deus esteve com Moisés desde antes dele nascer. Na hora do parto, era para ele ser assassinado, porque tinha um decreto do faraó para todos os bebês morrerem. Mas na hora do parto, que aquele bebezinho ia morrer assassinado, as parteiras não conseguiram fazer isso. O cuidado de Deus, o poder de Deus, a mão de Deus já estava com Moisés antes dele nascer. E as parteiras não conseguem matar Moisés. Aí a mãe dele coloca ele no cestinho. Aí ele vai para o rio. Quem é que poderia criar um menino que achou no rio livremente, que não fosse escondido, amordaçado, porque tinha um decreto de morte? Somente alguém da casa do faraó. Quem acha o bebê? A filha Assim, do faraó. Então, um bebê que estava com decreto de morte, ele não morre porque a parteira não consegue matar. Ele não afoga no rio porque o cestinho é cuidado por alguém. Aí ele chega na mão da filha do faraó, ele é adotado e ele é criado com segurança e ele cresce com segurança. Aí ele vai, quando ele vê lá o egípcio matando um hebreu e ele vai lá e mata o egípcio e foge, ele uhum. chega lá em Midian e ele conhece a família de Jetro, né? Arruma a esposa dele, se casa, ele passa anos ali cuidando daquelas ovelhas. Ele está anos ali, aparentemente escondido, cuidando de ovelha, mas na verdade ele está sendo preparado para um grande momento que vai vir na vida dele. Ele está cuidando de ovelhas e Deus está cuidando dele. O caráter dele está sendo fortalecido, está sendo forjado e tudo isso está acontecendo debaixo do cuidado de Deus. Quando chega a hora, Deus fala para ele: Moisés, agora você vai. E aí Deus dá a ordem, ele vai lá e fala para o faraó. Aí Deus manda as 10 pragas e cada um daqueles ídolos desbanca um deus egípcio. E Moisés presencia tudo isso. Depois Deus fala: agora vai. Ele guia uma multidão, uma nação, dentro de um mar.
Imagina um mar abrir no meio e o Sim. povo andar em terra seca, no meio do mar. O cajado dele vira serpente, a serpente vira cajado, ele atravessa. Depois, no deserto, ele tem coluna de fogo guiando o povo durante a noite, nuvens guiando eles durante o dia, a lei que Deus vai dar para ele, a sarça que pega fogo e Deus fala com ele. Então, olha para a vida de Moisés. O que Deus está falando para Josué, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Quando a gente faz quando a gente olha para o que Deus fez com Moisés, vai tomando uma outra proporção. A gente começa a ver o tamanho de Deus, o poder de Deus. A gente vai vendo que todos os deuses são falsos e vão caindo e sendo desbancados pelo poder de Deus. A gente vai vendo que o mar obedece a Deus, ele abre no meio. A gente vai vendo que o sol, ele para. A gente vai vendo que Deus é um Deus sobre a vida. E aí, quando a gente olha, faz o primeiro exercício que Deus manda Josué fazer, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você, a gente começa a olhar para Deus. Então, o primeiro exercício, ao invés de eu olhar mais para o medo, eu preciso olhar para Deus. Porque tudo que a gente olha cresce. Se eu começo a Sim. pensar e vai dar errado, eu tô com medo, eu não vou conseguir, e eu vou alimentando esses pensamentos, isso toma uma proporção muito grande. Por isso a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu preciso ouvir a palavra de Deus, eu preciso ouvir a palavra de Deus, eu preciso ouvir a palavra de Deus. E quanto mais eu ouço a palavra de Deus, mais fé eu tenho. Então, a primeira coisa é um ajuste de visão. Olhar para Deus e não para as circunstâncias que estão me amedrontando. Deus é muito poderoso. Eu olhando para Deus, né? Nós olhamos, quando nós realmente olhamos para Deus e temos esse cuidado, né? Que foi o que resguardou tanto Moisés, né? Guardou, na verdade, Moisés e Josué, Uhum. né? É claro que nós estamos falando de pessoas que já foram desde sempre escolhidas por Deus na manifestação, né? Sim, Visível, sim, né? Não que sim, nós não fôssemos nós hoje, mas eles sim. foi muito claro, né? Uhum. A Bíblia relata muito claramente que desde sempre eles já eram escolhidos, separados para um propósito muito grande para a Sim, humanidade. Mas se eu não recebo esse cuidado, pastora, né? E a maioria das pessoas que a gente conversa, que a gente talvez discipula, que a gente talvez dá um conselho, um amigo, uma pessoa do lado, ou até mesmo nós mesmos, quando eu não recebo esse cuidado, quando eu não confio em Deus, e aí que tá, será que eu consigo vencer esse medo? muito Será que difícil. não me torna muito mais difícil de eu vencer uma fobia, né? Um trauma, se eu não recebo isso? Muito Se eu difícil. não tenho esse norte, se eu não tenho esse alvo, né? Se eu não tenho essa visão ajustada, fica muito mais difícil, Muito mais né? difícil. Muito. A gente sabe que existem patologias, né? Doenças, e que a pessoa acaba desenvolvendo muitos medos e transtornos e tudo mais. E a psicoterapia é uma indicação para isso, a pessoa fazer terapia e medicações também. Então, na terapia, que é uma coisa muito válida e é uma bênção, vai te ajudar a entender a raiz do seu medo, o porquê que você tem aquele medo, o que, que você tem que consertar para você perder aquele medo. Então, eu acredito que algumas coisas você consiga rebater independente da fé. Agora, muitas coisas a gente não vai conseguir rebater se não for pela fé em Jesus. Por exemplo, os discípulos, vamos falar de coisas espirituais. Os discípulos Hum, estavam trancados numa casa com medo, porque Jesus tinha sido assassinado. Eles acabaram de assistir uma crucificação, que era uma morte, nem sei qual morte seria hoje comparada a isso. Uma morte de gente, de bandido, uma morte terrível. Então, uma morte pública. Todo mundo assistiu. Aquilo ali foi passado em público, no meio do monte ali. Então, ele foi crucificado. Os discípulos estavam apavorados, trancados dentro de uma casa. E aí a Bíblia diz que quando o Espírito Santo vem, lá em Atos a gente lê isso, no capítulo 2, quando o Espírito Santo vem e ele é derramado sobre as pessoas, eles são tomados de uma ousadia. E aí, logo em seguida, a gente começa a ler Atos e você vê que aqueles homens que estavam trancados de tanto medo, agora estão sendo presos porque não tem medo. Eles estão sendo chicoteados, eles estão indo para prisão, para cadeia, porque falta medo neles. Então, a diferença, sim. né, da capacitação e da ousadia que a gente recebe de Deus não se Uhum. compara com as tentativas de capacitação que o mundo oferece. E é justamente nisso que eu queria chegar, e a gente nem combinou essa questão,
que é o que Deus está me falando aqui agora. Por quê? A gente pode sim, a gente tem a questão da medicina, né? Que aí eu tenho a psiquiatria, eu tenho a psicoterapia, eu tenho hoje a psicanálise, eu tenho hoje outros tratamentos, N tratamentos que hoje a medicina tem, Uhum. né? Que você pode sim cuidar e tratar do medo, né? De síndrome do pânico e entre outras. Agora a gente está falando de algo que, além de vencer o medo, Deus nos traz uma ousadia sobrenatural, Uhum. Exato. né? Que aí a gente foge do que é humano, do que é Uhum. medicina, do que é algo normal, né? Uhum. Porque aí a gente, na segunda carta a Timóteo, né? De Timóteo 1,7, diz: porque Deus não nos deu espírito de Isso. temor, mas de fortaleza, de amor e de Uhum. moderação. Então, essa é a diferença, Uhum. né? De viver o evangelho. Porque você não só trata as nossas emoções para um equilíbrio, para algo que deveria ser normal, Uhum. mas Deus nos leva a uma ousadia, a uma moderação, um amor, uma fortaleza que excede o nosso entendimento Sim. humano, né? Que aí só Deus mesmo, que Sim. foi que você relatou sobre os discípulos. Eles estavam tão apavorados, só que Deus trouxe para eles uma ousadia sobrenatural, que eles estavam nem aí se eles iam morrer do mesmo jeito ou não ia, né? Eles achavam Eles até saíram uma daquele honra. É. exatamente. Então, Então, essa é a grande diferença, sim. né? Então, inclusive o amor, você falou aí do amor, né, com Deus. Inclusive o amor é uma das partes aqui do remédio, né, que eu queria falar, o amor. Mas antes de falar do amor, eu quero falar sobre o resgate da nossa identidade. Primeiro, então, é olhar para Deus ao invés de olhar para as circunstâncias que deixam a gente desesperado, né? Deus fala para Josué, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Então, olha para mim. Olha para o meu histórico. Eu tenho um histórico com a humanidade, com pessoas que caminharam comigo. Olha como que eu ajo. E as escrituras estão aqui para isso, para a gente ver como que Deus agiu com o seu povo. Segundo, um resgate de identidade é importante nessa hora. Por quê? Deus fala assim para Josué: ah, assim como eu estive com Moisés, eu vou estar com você. Não fui eu que chamei você? Então veja, Josué não é um número. Josué não é um qualquer número. Deus está levando em conta ele, a pessoa dele. E a gente resgatar a nossa identidade é muito importante para a gente rebater o medo. Quando Timóteo é jovem demais e ele está lá intimidado pela juventude dele no ministério, Paulo vai escrever para ele, está em 2 Timóteo 1, 6 e 7. Paulo vai falar isso para ele, vai falar para ele resgatar a identidade. Vai falar assim: Timóteo, não fique intimidado pela sua juventude. Lembra quem foi que te chamou, lembra das mãos que eu impus sobre você, do óleo que caiu sobre a sua cabeça, do evangelho que eu não me envergonho de anunciar, que é o evangelho de Jesus Cristo. Então, Paulo vai fazer um chamado para Timóteo, lembrar quem ele é, quem chamou ele, a unção que ele recebeu. Então, o resgate da nossa identidade é muito importante para a gente rebater muitos pensamentos mentirosos na hora do medo, né? Então, quem é a gente? Quem nós somos? Nós precisamos lembrar que assim como o medo entrou através do pecado, a cura entrou através de Cristo. A Bíblia diz que nós somos filhos amados de Deus. Isso não é qualquer coisa, é muita coisa. A Bíblia fala que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A gente não é qualquer coisa. A Bíblia fala que a gente é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Então tem Deus dentro de mim. Tem Deus em mim. Nós temos a presença do Espírito de Deus. O Espírito que esteve com Jesus, o Espírito que está com Deus, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, habita o crente. Efésios 1,13. Quando você entende, ouve, entende, crê, recebe, você é selado pelo Espírito Santo, que é o penhor da sua salvação. Então, esse resgate de identidade ajuda a gente a rebater essa emoção. Lembrar quem eu sou. Eu sou habitada pelo Espírito Santo. E outra coisa é a gente se certificar de que o caminho que a gente está trilhando é um caminho que agrada a Deus. Porque muitas vezes a gente quer aconselhar a pessoa a não ter medo e seguir com ousadia, mas ela está num caminho que não agrada a Deus. E a gente mesmo, às vezes, pode passar por isso. Então, eu pegar o texto de Josué e falar para uma pessoa que está num caminho que Deus não mandou ela pegar, e falar assim: seja forte e corajoso. Deus está com você. Deus vai à sua frente. Vai nada. Seja forte e corajoso, nada. Para. Por exemplo, vamos cometer aqui um anacronismo. Eu poderia falar para o Jonas.
Jonas, seja forte e corajoso, Jonas. Deus está com você. Você é habitado pelo Espírito Santo, Jonas. Vai para Tarsis mesmo, né? Não. Não, Jonas, o navio vai afundar, você vai cair, o peixe vai te engolir, né? Então, um exercício interessante é a gente perceber, diante do medo que a gente está sentindo, se o caminho que a gente está trilhando é um caminho que glorifica a Deus. Se for, Sim, então a gente luta com a mão de Deus, com o poder de Deus. Mas se for um caminho que não está glorificando a Deus, então que esse medo sirva para a gente sair desse caminho, né? sim. E Então, o o medo, na amor, verdade, ele pode ter duas, né? Às vezes é um medo porque Deus está permitindo você perceber que está errado, exatamente. mas aí existe um medo contrapartida que é contra você mesmo. Uhum, Então, existe um medo que é um medo que vai te dar, talvez, não te levar para o abismo, que é o que sim. você está falando, né? Uhum, Mas existe, então, esses dois tipos de medo, e a gente tem que saber qual que é o caminho que eu estou indo, né? Se é o caminho de bênção ou de maldição, será o caminho de morte exatamente. ou de vida, né? E aí, eu Exatamente. sabendo disso, eu vou saber se é o caminho que eu tenho que seguir ou tenho que voltar e a consertar minha vida, né? Exatamente. Tem pessoas que às vezes estão numa situação que desagradam a Deus claramente, e aí elas escutam uma palavra dessa, sabe? Assim como eu estive com Moisés, vou estar com você. Eis que vou à sua frente, estou diante de ti. E a pessoa endossa o desejo do coração dela com as mensagens de Deus. Então é importante entender que Deus falou isso para Josué ir Sim, para onde Deus estava mandando. Então, assim, tanto é que Deus vai explicar. Ele vai falar assim, ó, medita nessa palavra de dia e de noite. Que não se aparte uhum, da sua boca, Josué, essa palavra. Esse é o segredo da prosperidade. Tá aí uma teologia da prosperidade que eu gosto, é essa. Né? Não é uma prosperidade financeira como é pregada, mas é uma prosperidade plena de vida. Quer viver bem? Quer ser próspero, feliz na vida? Viva pela palavra de Deus. Que essa palavra não se aparte da sua boca de dia e de noite. Medita nela de dia e de noite. Seja forte e corajoso. Então, olha para quem Deus está falando, para onde que Deus está mandando o Josué ir e o contexto todo desse encorajamento que sim. Deus está dando. Isso. Lembrando que o que a gente está falando, que é o que você está falando, é o seguinte: eu tenho que olhar pelo contexto bíblico, né? Sim, Não é simplesmente eu abrir a Bíblia, ó, Deus está falando aqui para mim ir. Mas se você estiver no caminho errado, vai dar é, errado, né? Não, não importa. Primeiro você tem que estar no caminho certo, né? Então, assim, exatamente. o contexto bíblico de Josué é porque ele já era chamado por Deus e Deus queria encorajá-lo, A né? missão é Mas se eu de Deus, estou ele só fazendo vai algo errado, obedecer. exatamente. Se eu estou fazendo algo errado, primeiro eu tenho que consertar, Isso, né? exatamente. Então, eu consertando, Deus vai me encorajar para a verdade. Agora, eu preciso escolher a verdade, Uhum, né? Eu preciso escolher. Se eu estou andando na verdade, como Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. exato. Se eu estou andando nisso, Uhum, Deus vai tirando os meus medos, sim, amém. para o propósito dele, Isso, né? sim. E outra coisa, ô pastora, que é importante a gente entender é o que a Bíblia fala pra gente, que o perfeito amor, ele lança fora o medo. Então, a Sim, nossa relação com Deus, quanto mais a gente entende a graça, mais a gente vive uma relação de amor. E aí o medo que a gente sente, na verdade, não é um medo, é um temor, por conta do respeito e do amor que a gente tem a Deus. A religião, ela tem uma proposta contrária. A religião incentiva a gente a viver com Deus debaixo desse relacionamento de medo. Então, eu busco a uma Deus porque eu tenho barganha, né? medo. Eu vou Uhum. para a igreja porque eu tenho medo. Eu dou dízimo porque eu tenho medo do devorador. Eu ando com Deus e não peco porque eu tenho medo de ir para o inferno. Sabe, o medo é o motivador da religião, mas o evangelho, ele nos motiva pelo amor. Jesus fala isso. Jesus fala assim: aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Não é aquele que tem medo de mim e me obedece. Ele fala: aquele que me ama obedece meu mandamento, os meus mandamentos. E quando a gente vai sendo aperfeiçoado no amor, quando a gente vai andando com Deus, entendendo a graça, entendendo que não tinha nada que a gente pudesse fazer para poder ser salvo, nada em nós, nada. Se não fosse pelo sangue do unigênito de Cristo, perfeito e justo, pela nossa vida, quando a gente vai entendendo a graça, o que vai despertando no nosso coração é amor, é gratidão. E aí a gente começa a se achegar a Deus e obedecer e servir, não mais pelo medo, mas a gente começa a fazer isso por amor, por gratidão, por entender o tamanho do perdão que ele nos deu. E aí esse amor lança fora o medo.
Aquele que está aperfeiçoado no amor, ele não é mais motivado pelo sentimento de medo para se relacionar. É diferente um filho que obedece um pai porque morre de medo do pai, de um filho que obedece o pai porque morre de respeito pelo pai. Aquele filho que Uhum. ama o pai, que respeita o pai, que admira o pai. Qual é a diferença? Os dois, no final do dia, vão obedecer. Então você vai olhar para os dois, parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, o coração e a relação deles. Aquele que obedece por conta de medo é igual o irmão mais velho do filho pródigo. Ele estava ali do lado do pai. Ele não saiu que nem o irmão dele, mas ele não ficou ali pelo motivo certo. Ele ficou ali pelo motivo errado. E tanto é que ele vai jogar na cara quando o irmão voltar. Eu sempre estive aqui, você nunca me deu nada. Ué, então você não estava aqui feliz? Você não estava aqui motivado pelo Sim. amor, né? Então, o que muda no sentimento é que o filho que respeita e obedece, quando ele cai, e é aí que a gente vê a diferença na hora do pecado. Quando o filho que se relaciona com o pai por causa do medo cai, ele sente vergonha. Ele sente um pesar muito grande. Ele fica constrangido. Mas ele sabe que o pai ama, então ele vai lá com vergonha, ele chora, ele pede perdão e recomeça. Agora, o filho que se relaciona com Uhum. o pai por medo, ele sente, ou ele some, ele desiste, ele fala, não consigo mesmo, é muito difícil, é impossível, entendeu? Ou, normalmente, ele consegue mascarar aqueles erros e aí vira um religioso hipócrita. Então, o Ele, na amor, verdade, lembra também, ele coloca mais para fora o que ele ia perder do pai do que o relacionamento com o pai. Que exatamente, foi o que o filho, o outro perfeito. filho, né, fala, né? Porque ele, na verdade, não estava colocando o relacionamento, mas sim as coisas que ele As perdeu. Você coisas. deu isso para ele, você fez um banquete, mas para mim que estou aqui, né? Então, assim, Uhum. quando a gente realmente se arrepende, é o que você está dizendo. Eu não vou me preocupar com o que eu vou ganhar do meu pai. E sim, que eu ganhei, na verdade, eu perdi, na verdade, o Mais relacionamento, importante. Uhum. A né? comunhão foi Eu quebrada. perdi isso. E aí eu choro e me arrependo por causa disso. Né? Uhum. Não é o que Deus vai fazer por mim, ou o quanto que ele vai me dar de dinheiro, ou emprego, ou namorado, ou enfim. Exatamente. Mas sim porque eu perdi o relacionamento, eu perdi aquele lugar que eu tinha com A meu pai, comunhão, aquele a cuidado, mesa aquele ali. zelo. Exatamente. Então, esse é o verdadeiro arrependimento, Uhum. né? Que não é pelo aquilo que Deus faz por mim, ou ele pode fazer tudo, Uhum. mas e sim porque eu amo ele, né? E Exatamente. porque eu amo ele, eu não quero deixar ele triste, eu não quero tirar essa amizade tão gostosa, essa coisa íntima com meu pai, né? Que é o que Exatamente. realmente dói quando a gente erra, né? Uhum. Puxa, mas meu pai é tão bom, eu amo tanto, por que que eu fiz isso? Que Né? Por que vergonha, que triste, que eu sei chato. dele? Exatamente. Então, Exatamente. esse é o verdadeiro sentido do arrependimento, que não foi o que aconteceu com Eva, porque Eva, ela, opa, tô com medo, tô com, né? Mas na verdade, o que que ela devia sentir realmente, né? Assim, pai, o que que eu fiz? O que que eu fiz, né? Eu errei, eu devia ter falado, eu errei, eu não devia ter feito isso, não importa se eu tô pelado ou não, mas e aí, o que que eu faço agora? Mas não foi, né? Veio gerar um sentimento de que deixa eu me esconder, não fiz nada, foi o Um joga Adão, a culpa né? no Foi a outro. É. serpente. Aí o pecado vai, né? Então, Vai ladeira abaixo. É, isso. Então, exatamente. pastor, Então, o perfeito amor eu lança acredito fora todo que medo. já está uma bênção, né? Não sei se alguém aí tem alguma pergunta ou se você quer colocar alguma coisa. Aí, É. várias pessoas falaram algumas coisas interessantes aqui, deixa eu ver. A Pan Lucas colocou assim: e quando tenho medo do chamado? Gostei dessa pergunta. Quando eu tenho medo do chamado? Eu queria deixar uma recomendação aí, Pan Lucas. Qual que é? Leia Marcos 3:13, né? Quando Jesus vai chamar os apóstolos, e ali ele vai passar a missão apostólica da igreja. Ele vai falar assim: olha, e aí Jesus chamou os 12 para. Toda vez que tiver a palavra para, presta atenção no que vai vir na frente, porque são coisas importantes que a gente precisa anotar. Então, a Bíblia diz lá em Marcos 6,13 que Jesus chamou os 12 para, primeiro, andarem com ele. Ou, em algumas versões aí, estarem com ele. Segundo, para pregar o evangelho. E terceiro, expulsar demônios e na autoridade do nome de Jesus. Então, a primeira parte do nosso chamado é andar com Jesus, é estar com ele. Às vezes, a Uhum. gente tem muito medo do chamado, porque quando a gente pensa em chamado, a gente já pensa em algo operacional.
Qual é o meu chamado? É pregar o sim. evangelho? Qual é o meu chamado? É cantar? O meu chamado, varrer a igreja? Qual é o meu chamado? É ensinar? Então, a gente leva o chamado sempre para o lado operacional. A Marta, sabe? Só que antes, Sim. a primeira parte do chamado é andar com Jesus. Então, se você tem medo do seu Uhum. chamado, calma. A primeira parte do seu chamado é andar com Jesus. É caminhar com ele, é estar com ele. Qualquer chamado operacional tem que partir disso. Porque é nesse andar com Uhum. ele que você vai ser capacitado, preparado, instruído. Porque quando Deus manda alguém para algum lugar, ele não manda só. Ele capacita e comissiona. Ele patrocina. A gente só é a menor parte. Então, anda com ele. Meu conselho é ande com ele. Viva a primeira parte do chamado, que é andar com ele, estar com ele. Escolha a melhor parte. Dali, mergulhado nele, cheio dele, vai ser natural. Natural. Algumas pessoas falam, né? Eu até aceitei Jesus, mas eu não quero viver o propósito, ou eu não vou ficar andando com a Bíblia debaixo do braço, eu não quero servir, né? Assim, pastor, eu não sei a sua visão, mas eu acho difícil uma pessoa que anda com Jesus, a consequência disso não servir, eu acho que não se encaixa. Uhum. Não sei a sua visão, né? É claro que Deus não vai obrigar, Uhum. né? Deus não obriga. Não, é Mas consequência. eu penso, Nós temos eu dons e penso talentos. E nós vamos dar exatamente. conta. Sim, é natural. Não tem como, Não né? tem Chega como. uma hora que. Só não dá para a gente inverter a ordem, que muitas pessoas fazem. E aí viram ativistas religiosos que têm função na igreja de segunda a segunda, negligenciam suas casas, vivem doentes e não tem nada de Deus, assim, Sim. né, na sua vida. Então a gente é Torna um servir, ativismo, temos né? que servir. Nós somos chamados para um serviço, nós temos dons e talentos, todo crente recebe dom e talentos. Se você ainda não sabe qual é o seu, começa a orar que Deus vai te mostrar. Temos dons e talentos. Mas a gente não pode inverter a ordem. Já querer saber qual é o dom e trabalhar e não ter tempo com Deus. O nosso sacerdócio não pode ser negligenciado. O segredo duradouro de um ministério, o segredo para você ter uma vida longa no seu ministério é o seu sacerdócio, é o seu tempo com Deus. Se isso for negligenciado, né? Eu tive um professor no Seminário Servo de Cristo, que é o pastor Zé Machado, que falava isso. Quando a gente erra no altar, a gente erra na vida. Né? O altar é minha vida. Então, quando eu erro na minha relação com Deus, na minha intimidade com Deus, eu vou falhar em tudo. Isso vai se estender. Quando eu falho no altar, eu vou falhar na minha casa, na criação dos meus filhos, na igreja, no meu serviço. Então, a prioridade é andar com Ele, estar com Ele. Dali, da minha intimidade, eu não posso abrir mão. E aí o serviço vai ser natural. O dom que Deus deu, não tem como. O meu É serviço. tempo com Deus, a presença, a busca, a intimidade com Ele não é menor, tem que ser De maior do jeito que o nenhum. serviço que eu É o que dou, capacita né? Porque para o assim, serviço. Senão, não está e capacitado. senão eu não consigo ter raiz, Isso, né? Por isso isso, que muitas pessoas começam, mas saem logo, não isso, ficam, não se isso. firmam, né? Ah, eu já me batizei, mas eu tô fora, eu tô desviado, eu tô, né? Porque muitas vezes não teve essa cautela de cuidado dessa raiz, né? Dela com Deus. No evangelho, na palavra, na Uhum. presença, né? Uma coisa duradoura, né? Essa é a questão. Porque o que que adianta você fazer de qualquer jeito e jogar fora, Exatamente, né? pastora. Ter paciência e também maturidade, e tendo maturidade, né? Opa, eu já estou preparado para isso, então eu vou, Uhum. né? Opa, eu ainda não estou, então peraí, espera um pouquinho, deixa eu consultar meu pai aqui, porque talvez eu não estou entendendo, talvez eu ainda tenha alguma coisa no meu coração que eu preciso Uhum. tratar, né? Para que depois eu não atropele as coisas, né? Sim, Não machuque ninguém também, porque quando eu estou no serviço, eu também cuido de pessoas, sim. querendo ou não, de uma forma direta ou indireta, É. né? Querer fazer Então a tem tudo isso. obra, querer fazer a obra sem ter relacionamento com Deus é como uma pessoa colocar um jaleco branco, pegar um bisturi e querer ser médico sem ter feito a faculdade de medicina. É, Vai o machucar. relacionamento com Deus, o meu sacerdócio, a minha intimidade ali com Deus, ela é base para tudo, principalmente para a obra dele, né? E aí tem um comentário aqui, pastora, do pastor Léo, que é meu amigo. Aí, Certo. Léo, ele disse assim que é importante a gente falar sobre a diferença do medo e do temor. A gente falou a diferença do medo e do temor. O temor é algo positivo, porque ele não é um medo apavorante, mas ele o temor gerado por respeito e por amor.
que é o que a gente tem pelo Senhor. É diferente do medo. Que o medo é consequência do Aí pecado, né? a gente analisa, né? Peraí, deixa eu analisar isso com calma, porque é algo muito de responsabilidade, não é qualquer coisa, né? Sim, Que aí vem o temor, sim. né? Peraí, eu preciso pensar pelo menos duas vezes, Uhum, né? Não é, tem coisas que a gente tem que pensar mais de uma vez, sim, né? Tem coisas que a gente tem que buscar o Senhor de uma forma mais profunda, né? sim. E aí tem a diferença, né? Do medo e do temor, que é o que você Sim, falou o agora. temor pelo Senhor é algo positivo. Amém. Sim. Tem Tem mais mais alguma alguma? pergunta aí? Deixa eu ver, isso é muito importante. O que fazer quando o que fazer quando tem medo de entregar o que Deus mandou para outra pessoa? Quer falar esse, pastora? O que fazer Bom, quando tem medo de entregar para outra pessoa? Eu acho que é acreditar se foi Deus mesmo, né? Primeira coisa, eu é faria um justamente teste. isso. Primeira coisa que eu faria seria um teste entre eu e Deus, né? Para ter convicção. Então, se eu tô ali, vamos supor, eu não sou sessionista, eu acredito que Deus ainda, que o Espírito Santo ainda fale, por exemplo, através de sonhos, né? Já aconteceu isso comigo uma vez. Eu tive um sonho e eu fiquei com aquilo ali perturbada. Deus fala com as pessoas através de sonho no Antigo Testamento, no Novo também, e eu não vejo base bíblica para achar que Deus não vai falar comigo através de um sonho. Eu tive um sonho, mas não gosto, né? Normalmente não costumo entregar nada por conta de sonho. Mas eu tive um sonho, e aquilo estava me perturbando e me incomodando. Eu precisava ligar para aquela pessoa e contar o sonho que eu tive. Eu orei, eu pedi confirmação de Deus. Não tinha nada que contrariava as escrituras. Então não era um sonho de alguma coisa herege, uma heresia. Não contrariava nada as Uhum. escrituras, era algo específico da vida de uma pessoa que eu não via há anos. E aí eu tive coragem e contei para aquela pessoa. Falei, olha, e aí a pessoa começou a chorar no telefone e falou: uma pessoa tinha me falado que Deus falou isso para mim ontem. Eu não acreditei, porque essa pessoa conhece a minha vida. E agora eu tô vendo que foi Deus mesmo que falou e tal, e enfim, né? Então, o primeiro temor que eu tenho, que seja de Deus mesmo, e eu vejo se não contraria em nada as escrituras. Se contrariar alguma coisa que tá na Bíblia, eu já sei que não é Deus. É da minha cabeça, eu comi melancia antes de dormir, né? Tive um pesadelo, sei lá. Não é Deus. Que É, isso pode acontecer muitas vezes também quando a pessoa ela tá um pouco fora do que deveria. sim, Que isso pode acontecer, tanto na nossa rotina, tô muito cansada, não dormi bem. Então tem que saber analisar se é espiritual, se é emocional, se é de Deus, se é da carne, se é da sua cabeça, sim. né? Quando a Discernir. gente tem essa certeza e não fugiu da palavra, Sim, verdade, não fugiu da né? palavra. Aí, se eu tenho convicção, se eu acredito que é de Deus, eu não tenho medo, eu vou e falo. Agora, a pessoa que está ouvindo, ela precisa também saber qual é a orientação que a Bíblia dá para quando ela recebe uma palavra de alguém. Né? A Bíblia vai dizer Sim, lá em Coríntios que Paulo, para a gente não rejeitar, mas para a gente avaliar, para a gente profecia. para a gente avaliar, para a gente não tomar como certo, mas também não tomar como errado, mas para a gente fazer essa análise. E a chave que a gente usa para analisar é as escrituras. As escrituras E eu creio é a que carta magna também, do crente. pastora, que Deus sempre fala também com a pessoa, né? Ela não fala só com a pessoa que É sonhou, verdade. né? Então, porque se a outra pessoa, principalmente for uma pessoa que seja crente, que tem o Espírito Santo, Deus vai falar com ela também, porque o Espírito é o mesmo, Verdade. né? Sim, Então, verdade. a Bíblia diz que testifica, né? Quando é de Deus. Quando eu já sou de Deus, o próprio Espírito me testifica se é de Deus ou Sim, não, né? verdade. E aí eu vou julgar. Se for de Deus, eu vou julgar. Como que eu tenho que fazer isso, então, Deus? Essa direção, então, agora eu entendi. Então é para fazer isso, Verdade. né? Então, Amém. se eu tenho. Agora, eu posso também transferir para alguém que ainda não tem esse discernimento, que aí talvez seja É. um pouco mais difícil para a pessoa entender, né? Uhum. Tem essa outra situação. É Mas verdade. amém. Tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver se tem mais aqui. O medo saudável é até mesmo uma segurança para mim. Achei que esse medo era normal, nunca pensei que fosse rejeição. Minha irmã, pode ser tanta coisa, né? Pode, É, ações pode. de medo, medo do chamado. Acho que foi, viu, pastora? Foi tudo. Muito diferente quando você Amém. obedece por amor e por medo. O que É que a fazer? Bíblia também diz, né, pastora, que é bom, é bem colocar isso, que antes Deus usava os profetas, Tem né, mais para uma aqui. novo, Uhum. mas a Bíblia também diz no Segundo Testamento, né, que ele fala
por Jesus, né? Diretamente com a sua igreja hoje, né? Então, assim, ele pode utilizar uma pessoa, ele pode multiforme graça, né? De Sim. várias maneiras. Mas ele diz que o próprio Jesus pode falar com você, né? Uhum. Às vezes a gente não quer enxergar o que Jesus já está Uhum. falando, né? Opa, acorda. Eu já estou falando com você aqui, ó, na Faz palavra. Não precisa de tempo. nada, nem de sonho, Uhum. nem de, né? Eu já Verdade. estou aqui deixando algo bem claro. Você está com medo de tal coisa por causa disso, disso, disso. Então é decisão também, né, pastora? Tem a questão da Verdade. decisão. Uhum. Porque se eu não decidir realmente viver para Cristo e vencer os medos, vencer talvez a minha carne, que aí eu tô falando de propósito, de chamado, de alguém que quer viver o que Deus colocou Sim. para nós, né? Não tô falando só do medo em si. Tô Uhum. falando de alguém que quer viver a chamada de Cristo, quer viver o propósito, quer ser usada por Ele. Uhum. Com certeza, assim como os profetas sofreram, eu e você vamos passar por coisas, né? É natural, né? Sim, verdade, pastora. Verdade, amém. Ó, Glaucia colocou um comentário aqui, uma pergunta. E sobre o medo? E sobre se auto-sabotar a todo tempo por conta de medo? O que fazer? Eu acho que ela quis dizer assim, de se auto-sabotar, não fazer o que é bom para ela porque tem medo, né? Receber, receber aquilo que Deus te deu. Você ganhou um presente, né? Deus te deu um presente através de Jesus e você guardou o presente no armário. Tá embrulhadinho com laço lindo. O que você precisa fazer é abrir o presente e fazer uso do presente, tomar posse do presente. Você tem um micro-ondas aí na sua casa no pacote de presente, tá esquentando a comida no fogão, na panela. Né? Deus te deu em Cristo Jesus uma nova identidade. Ele te ama, né? Ele tirou a sua condenação, ele pagou a sua condenação e você não está se sentindo digna de usufruir de alguma coisa e fica se sabotando, né? Você precisa abrir o Uhum. presente, usar o que ele te deu, né? Isso é rejeitar. Isso é muito sério. É rejeitar aquilo que Deus te deu. Quando você se sabota, quando você não se acha merecedora, você não se acha digna e fica ali você mesma sempre se prejudicando, né? Não precisando nem ter de um inimigo, você está rejeitando o presente que Deus Sim. te deu. Então pensa nisso. É, e a dignidade, na verdade, a dignidade que nós usamos é a de Cristo, né? É a Porque a dele. nossa não serve para nada, né? Porque Exatamente. a nossa, na verdade, nós não somos dignos, De jeito né? nenhum. Nós não somos dignos do amor de Deus, mas Jesus é. Pela dignidade de Jesus O nós recebemos. acesso que E ele aí nos deu, talvez né? é esse acesso que talvez a gente não recebe, né? Porque aí vem as heranças, né, de quem é filho, de quem é filha. Uhum. Então, se eu sou realmente filha, consequentemente eu recebo herança, Sim, né? É algo automático, sim. né? Já está ligado, já tá liberado para mim, né? E é o que você disse, se eu não aceito essa herança, como que eu vou acessar as coisas que meu pai fez para mim, né? Que ele já deixou para mim. Eu não acesso, é igual você falou, vou fazer uma comida, eu podia simplesmente tocar um botão e ligar o micro-ondas. Não, eu quero Uhum. lá ligar o fogo, eu quero fazer todo o trabalho, então eu estou rejeitando a graça, né? Isso. É. Rejeitando a graça. Eu quero fazer o serviço mesmo. Só que Jesus já falou, já paguei o preço. É Já terrível foi pago. a autossabotagem, né? É terrível. A pessoa não se acha merecedora de nada. E ela mesma se sabota, ela mesma. Nossa, eu fiz muito isso. Por anos eu fiz isso na minha vida. Eu nunca me achava merecedora de nada. Eu sempre fazia para todo mundo, para todos, estava ali sempre servindo, doando. Mas quando era para eu usufruir de alguma coisa, nem um elogio eu conseguia receber. Se alguém falasse assim para mim, nossa, como sabe, que blusa bonita, eu falava, ai, paguei R$ 10, comprei lá em Santo Amaro. Eu ficava explicando Você como não a coisa era ruim, pudesse pagar mais, né? né? Sabe assim, dificuldade Sim. de receber coisas boas e de. Isso é triste, isso é terrível, Mas, isso a gente tá mas aí rasgando que o tá. que Deus deu pra gente. Isso é bom você colocar, pastora, porque você viveu isso, mas você não paralisou nisso. Graças a Né? Deus. Você escolheu romper. Uhum, Senão você não estaria falando agora livremente sobre isso. é, verdade. Então, às vezes, você que está aí agora com a gente, talvez esteja presa no medo, Uhum, né? Mas se você quiser sair, amanhã você pode estar contando um testemunho, verdade. né? E essa é a Verdade. diferença de viver com Jesus, né? Porque eu não só curo a minha doença, mas eu trago luz para as pessoas, Isso é que é o que a maravilhoso. senhora está fazendo Deus é agora, né? maravilhoso. É verdade.
Deus é Então, é maravilhoso. que é o reino. O reino é isso, né? O reino, Jesus não morreu só por É, mim, não morreu só pela senhora, ele morreu por todos, verdade. né? E quando eu entendo isso, a minha vida vai trazer outras vidas para Jesus. É consequência, é o que a gente está falando o tempo todo aqui, né? Exatamente. Olha, eu sou que nem a Vanusa. A Vanusa escreveu aí, a pastora Vanusa, tudo bem? Pastora Vanusa do Rio de Janeiro, minha querida Que amiga bom. carioca. Ela colocou, eu tenho medo, mas eu vou com medo mesmo. Exatamente isso. Isso É, aí, não é paralisa. ir com Não medo paralisa, mesmo, não. e orando e repreendendo, e aí na segunda vez vai ficando mais fácil. Esse é o exercício. Chega uma hora que a gente vence pelo poder de Deus. Né? Lembrar que a nossa Amém. fraqueza, ela serve para o poder de Deus se aperfeiçoar. Então eu não posso olhar Uhum. para minha fraqueza e falar, eu não consigo, eu não posso, que nem o Moisés, né? Eu tenho problema na fala, o Timóteo, eu sou novo, o Josué, eu também sou jovem, mas é a nossa fraqueza que vai fazer o poder de Deus se aperfeiçoar. Deus só escolhe gente, pessoas improváveis para fazer grandes coisas. Se eu fosse Sim. bom demais, não era eu que ele ia escolher. Então, tem uma certa É. vantagem da gente ser improvável. O poder de Deus vai deixar muito claro que foi ele. Então, é para ele que a gente tem E que olhar. a glória dele, né? O poder dele se manifesta mais ainda, ainda mais. Só que aí que tá. Se eu me acho que eu não posso nada, mas eu tenho que ter uma certeza que ele pode todas as coisas. É, verdade. É isso que eu não posso esquecer. Ah, eu tô com medo, é o que a irmã falou aqui, eu vou com medo mesmo. Isso, eu não vou parar no meu medo, o meu medo não manda em mim. Verdade. Quem manda em mim é Deus. Então, mesmo que eu tô com medo, mas eu vou, Exatamente. né? É o que ela tá falando. Exatamente, doutora. E o Léo falou que é só tomar um café e ir com fé. É isso aí, Léo. Posso, Benção. posso indicar dois livrinhos, pastora? Pode, com Posso certeza. recomendar? Gente, esse livro aqui é maravilhoso. Eu amo essa autora, Elise Fitzpatrick. Eu li um livro dela chamado Ídolos do Coração, que foi assim, um livro que foi um divisor de águas na minha vida. E ela escreve esse livro sobre o medo. Vencendo os medos e as ansiedades. Gente, pensa num livrinho bom sobre medo. E a base, assim, ela vai falar muito sobre o amor, sobre a gente se aperfeiçoar no amor com Deus. E esse amor vai fazendo a gente deixar de ter medo. O amor resgata a nossa identidade em Deus. O amor faz a gente ver Deus de outro jeito. Enfim, esse livro é maravilhoso. O outro é um clássico antiguíssimo, da época da minha avó, eu acho. Fininho, pequenininho, deve ter em PDF na internet para todo mundo ler, que é Pés, como é que é? Se alguém, o Léo vai saber, me ajuda aí, Léo. Pés como o da Corsa, em lugares altos como o pé da Corsa. Não, peraí, peraí, gente. Pisando em lugares altos, pés como os da Corsa. Alguém vai pôr aqui daqui a pouquinho. Gente, esse livrinho da Hannah alguma coisa. É maravilhoso. Ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar o medo e vai personificar num animal. Então tem um animal que chama Grande Medrosa, e essa Grande Medrosa vai conhecer um pastor, e esse pastor, ela tem os pés deformados, e por ela ter os pés deformados e um rosto muito deformado, muito feio, ela não consegue lidar com as pessoas, conviver com as pessoas, e o sonho dela é um dia conhecer naqueles lugares altos, lá em cima da colina. E aí um dia ela conhece, os primos dela é a covardia, a família dela é o Senhor Medroso, enfim, são tudo personagens. E um dia ela conhece o pastor e o pastor começa a restaurar, arrumar os pés dela. E o pastor vai colocar uma flor dentro do coração dela e essa flor é cheia de espinho para colocar dói. E essa flor se chama o amor. E esse livrinho é lindo, vai personificar o medo, o amor, Jesus, tudo nesse livro. E ele vai tratar de como o amor expulsa o medo do nosso coração e como Jesus é essa figura que nos dá essa força para a gente combater o amor, como ele já venceu tudo na cruz. Então, esse livrinho assim, é bem gostoso de ler e é maravilhoso. Pés como o da Corsa em lugares altos. Eu acho que o nome do livro é esse. O Léo não lembra, tá vendo? O Léo é novo, gente. O Léo é jovem. Isso é da época da minha avó. Amém, pastora. Você quer orar? Quer que eu ore para a gente finalizar? Quer falar mais alguma coisa? Não, é isso, gente. Tanto o medo paralisante quanto a ansiedade, né, paralisante, ela só é vencida com enfrentamento. Se a gente se acovardar e deixar ela sentar no trono, a gente vai se atrofiar e vai perder uma vida inteira. A gente só tem uma vida para viver, a gente não sabe o dia que vai morrer, e o Senhor quer que a gente viva essa vida em abundância na presença dele. Então, que você possa olhar para Deus, que você possa
olhar mais para o tamanho dele, porque assim como ele foi com Moisés, com Josué, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Jesus, com todos os apóstolos, ele também é com você. Então, olhe para o poder dele, olha para as promessas que ele fez. Assim como Deus falou para Josué, quando você atravessar o rio, tem 12 pedras dentro do rio, vocês vão pegar essas pedras e vão transportar para fora do rio. Vocês vão fazer um memorial com essas pedras para você e os seus descendentes, toda vez que olharem aquelas pedras, lembrarem que Deus fez vocês atravessarem pelo rio. Nós temos o pão e o cálice todo mês que a gente vai tomar a ceia na igreja. E nós temos a cruz. Que isso sirva de memorial para você. Que todas as vezes que o medo estiver invadindo o seu coração, olha para a cruz. Olha para o pão, para o cálice, lembra do corpo e do sangue de Jesus que foi derramado pela sua vida. Se o Senhor não poupou o unigênito dele, o que ele vai poupar? Ele é conosco. Deus é por nós, ele não é contra nós. Ele é por nós. Amém? Aí o livro, ó, colocaram. Pés Isso. como da corça nos lugares altos, de Hannah Hornard. Obrigada, Cris. E é isso aí. Pode orar, Ótimo. pastora. Amém, minha querida. Primeiro eu quero agradecer, né, pela sua disposição de estar conosco, Uma né, por bênção. Eu que tão agradeço. rápido assim, né, aceitar o convite. Eu creio que foi bem proveitoso, bem edificante, né? Amém. Creio que Deus vai falar aos nossos corações, creio que pessoas ainda vão assistir. Sim. E quero te agradecer mesmo pela sua vida. Eu conheci a pastora através do pastor Igor, né? Ah, foi. Da Aga, irmãos também que a gente ama demais. Foi, um amor. E foi uma bênção conhecer você, pastora. E muito obrigada por aceitar. E todos vocês que estão aí, eu creio que Deus falou com você também, né? Assim como tem falado conosco. Que Deus te abençoe, que você possa vencer o medo a cada dia, porque o medo vem sempre, né? Não é porque você venceu uma vez que você não vai ter que vencer outra vez, porque Verdade. sempre nós vamos ter coisas a vencer. Verdade. E Deus coloca coisas, obstáculos para aquele que ele já capacita também, né? Ele não vai simplesmente permitir o medo e não te capacitar, te deixar lá, né? Ele vai querer que você vença e ele tá com você. Verdade. Sempre vai estar com você, mas é aquilo que a gente falou no começo, você precisa primeiro estar no caminho certo, né? Você estando no caminho certo, vivendo a palavra, não tem erro, né? Uma hora você vai ter a solução do seu medo, você vai vencer, você vai viver aquilo que Deus tem para você. Amém? Amém. E eu vou estar orando para a gente finalizar, tá bom? Obrigada. Deus abençoe, pessoal. Senhor, em nome de Jesus. Ah, Pai, no teu nome, que é sobre todo nome. No seu nome que faz sentido essa live, faz sentido a nossa oração, faz sentido qualquer coisa que nós mencionamos aqui, porque nós vencemos por causa que o Senhor venceu lá na cruz e o Pai o exaltou sobre todas as coisas e colocou o nome sobre todo o nome. Nesse nome nós queremos agradecer e também queremos, Senhor, te pedir, lança fora de nós todo medo, Pai. Nós queremos nos aprofundar no teu amor, como a tua palavra diz. Porque Deus é amor e nós sabemos, Pai, que no teu amor não há engano, no teu amor, Senhor, não tem tristeza, não tem tragédias, não tem nada, Senhor, porque a tua palavra diz que quando nós lançamos fora o medo e vivemos no teu amor, Senhor, nós cremos que vem o teu reino, vem a tua vontade, vem a tua palavra, vem o teu propósito e tudo se concretiza em nós, naquilo que o Senhor planejou para nós. E nós te pedimos, Senhor, faz o teu querer. Continua, Senhor, a realizar sobre a nossa vida. E nós rejeitamos todo medo, Senhor. Nós não aceitamos o medo que não vem de ti e declaramos, Senhor, que estamos vivendo o espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minha querida. Amém. Deus abençoe. Obrigada, pastora. Deus abençoe, pessoal. Beijo. Até mais. Até mais. Ah, você vai salvar, né? Vou salvar sim. Vou deixar aqui salvo, tá? Tá bom, que a Shirley pediu para compartilhar. Eu vou colocar então na página aqui. Obrigada. Tá bom, obrigada aí. Um beijo.